Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui, nós vamos dar continuidade, né? Exatamente de onde a gente parou, como toda aula a gente faz, né? Não sei por que eu repito isso. Mas vamos lá. A ideia aqui é o seguinte, aqui ainda no arquivo base tem uma coisa que eu quero mexer, que é essa questão aqui do nosso bloco, né? Do nosso conteúdo das páginas aí, né? Eu quero que todas as páginas, elas fiquem centralizadinhas, igual o menu ficou aqui, ó, tá? Eu não quero que fique lá no cantão, não. Ou seja, eu quero que ela também fique como se fosse um container, né? Tem um container aqui, né? Existe um espaço aqui na lateral que ele só some quando a gente deixa ele 100% com tela de celular, né, na verdade. É, e aí, para fazer isso, eu preciso só colocar esse conteúdo aqui do meu content, né, do meu block. Ou seja, todas as minhas páginas vão estar dentro de uma div. Deixa eu fechar aqui a div. E essa div vai ter uma classe chamada com container, beleza? Só isso. Deixa só eu colocar para seguir um padrão. Poderia ser aspas simples também, mas deixa eu só seguir o padrão. Atualizei e tá aí, ó. Beleza? Por enquanto, eu vou até fechar esse arquivo base para a gente não ficar cheio de arquivo aqui, beleza? E eu preciso fazer o seguinte agora. Vamos lá no nosso index para entender uma coisa, tá? Ou melhor, na nossa view, né? O que eu preciso fazer aqui na view, né? Eu preciso se vocês lembram bem, né, na nossa página a gente tinha logo na index, quando a gente entra, né, ou seja, a index vai ter duas situações, né? A gente vai ter uma situação onde ela não vai estar logada, e aí vai aparecer somente aquele link para a gente ir para a página de registrar, né, ou de entrar. A gente pode escolher o que vai colocar ali. Pode até colocar uma frase só. Se você não possui cadastro, clique no link a seguir. Caso você já seja cadastrado, vá para logar. Pode ser alguma coisa do tipo assim, né? E aí, quando tiver logado, ela vai aparecer para a gente aqui aquela página bonitinha com um formuláriozinho e tudo mais, né? E com a lista de tarefas aqui, tá? O que a gente tem naquela página, né? A gente vai ter um formulário onde nós vamos ter um input e um botão. Somente isso, que é um input para onde a gente vai cadastrar a tarefa e o botão para poder de fato cadastrar, né? E nós vamos ter do outro lado uma lista de tarefas que existem, né? Que foram cadastradas, mas não foram concluídas, e vamos ter abaixo as tarefas que foram concluídas, tá? Então eu preciso do que aqui? Eu preciso na minha view eu preciso dar um jeito de eu preciso ter um formulário, ou seja, eu preciso carregar esse formulário e eu preciso ter também a lista de tarefas, né? E aí, pegando a lista de tarefas, eu consigo ver quais são as tarefas não concluídas, quais são as tarefas concluídas e somente as tarefas referentes àquele usuário que está logado, beleza? Então vamos lá. Isso significa também que eu preciso cadastrar isso no banco de dados. Então eu preciso fazer duas coisas. Eu vou fazer duas coisas nessa aula aqui. Eu vou cadastrar, eu vou criar uma tabela no banco de dados para a gente cadastrar tarefas, beleza? E vou aí automaticamente eu vou fazer também o cadastro de usuários, tá? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. E vou também, no caso, cadastrar um superusuário, tá? Para a gente poder entrar no painel administrativo. O cadastro de usuário mesmo, a página registra, a página de registro, eu vou fazer depois, beleza? Mas o cadastro de usuários a gente vai fazer, o cadastro do super user aqui, do super usuário, para poder mexer lá no painel administrativo, a gente já vai fazer nessa aula, tá? E eu vou fazer também um formulário, beleza? Que vai ser aquele inputzinho lá que a gente vai ter, tá? Beleza. Então vamos lá. Primeiro eu vou apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui desse jeito aqui, né? Eu vou deixar aqui o context, mas eu vou deixar ele vazio, beleza? E agora nós vamos fazer o seguinte, aqui em models, ó, models.py, tá? Que arquivo é esse aqui? Esse arquivo aqui é onde nós vamos trabalhar é, os, as nossas tabelas do banco de dados. Ou seja, o Django ele nos permite, tá?
Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com SQLite, né? SQLite 3. Mas vamos supor que eu estivesse trabalhando com MySQL. Ou vamos supor que eu estivesse trabalhando com Postgre, né? SQL. Seria a mesma coisa. Eu utilizaria a mesma module, tá? O Django, ele faz, a gente vai trabalhar com Python aqui, a gente vai criar uma classe aqui, beleza? E o Django vai pegar essa classe e vai transformar em tabelas de banco de dados. E ele vai incluir no banco de dados para a gente, ele vai gerenciar o banco de dados para a gente. Então, para falar a verdade, você nem precisa saber SQL para poder trabalhar com banco de dados no Django, beleza? Então, nós vamos fazer o seguinte aqui, né? Nós vamos criar uma model, a gente chama de model, sempre que a gente quer falar aqui das tabelas do banco de dados do Django, né? A gente vai criar uma model que vai ser o suficiente ali para a gente poder cadastrar as nossas tarefas, tá? E aí, o Django vai transformar isso em tabela do banco de dados para a gente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma classe, tá? Lembrando aqui, ó, o Django ele já trouxe para a gente aqui nesse arquivo models.py, ele trouxe aqui para a gente, ele já importou para a gente aqui models, beleza? De django.db, tá? E esse django.db é o que vai fazer, né? Essa models aqui também, né? Aqui em Django.db é que vai rolar toda a mágica para transformar isso em tabelas de banco de dados, beleza? Então vamos lá, eu tenho aqui uma classe. Eu vou chamar essa classe aqui, essa tabela, né, de tarefa, beleza? Eu costumo sempre fazer assim. Então eu coloco no singular, né, tarefa, vocês vão ver por que eu faço isso, beleza? E é uma classe, então letra maiúscula, eu sigo ali todos as regrinhas ali de nome de classe e tudo mais, né? E aqui nós vamos herdar de models, beleza? Então isso aqui é herança. Se você tem um curso básico se você fez aí a parte básica do curso completo de Python, você já sabe o que é isso aqui, beleza? Então a gente vai herdar models.model, beleza? Lembrando também que se você tiver com alguma dificuldade aí com Python, a gente tem um curso completo de Python aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Vou até deixar um card aí para vocês do nosso curso completo de Python, beleza? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar em formato de atributos da nossa classe, ou seja, eu tenho uma classe que eu estou herdando esse model aí, né? Beleza? Eu estou herdando essa outra classe aí que é models.model, beleza? Eu estou herdando esse negócio aí. E aí agora eu preciso mostrar para ele o seguinte, ó, cara, os atributos que eu quero na minha tabela do banco de dados são esses aqui. E aí os atributos, eles vão ser atributos normais, atributos que eu coloco numa classe, eles vão ser atributos da tabela também, beleza? Então, eu quero, por exemplo, que toda tarefa seja de um usuário. Então, eu vou colocar um nome que eu quero aqui, eu quero utilizar user, eu poderia colocar o nome que eu quiser, beleza? Antes de colocar o restante, eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês, deixa eu colocar logo tudo que eu quero aqui, vai ficar um negócio dando erro ali, mas só para você saber. Eu vou precisar, por exemplo, de um usuário, eu vou precisar, por exemplo, da tarefa mesmo, eu quero cadastrar uma tarefa, que tarefa é essa? Tá aí, a tarefa. E eu preciso saber, deixa eu tirar aqui vou deixar minúsculo aqui a primeira letra, tá? É porque do nada ali ficou maiúsculo. E eu vou querer também saber se está concluído ou não, certo? Concluído. Ou seja, a minha tarefa precisa de um usuário, precisa da própria tarefa em si, que vai ser a descrição ali, o texto dela, né? E eu preciso de um status, saber se ela está concluída ou não. Beleza, aqui nós vamos ter um tipo, né? O tipo desse atributo user aqui vai ser, se você sabe um pouquinho de SQL, né, você vai saber do que eu estou falando, mas eu já vou explicar. Vai ser uma foreign key. O que é isso, né? O que seria isso? A foreign key é quando a gente une duas tabelas, ou seja, eu pego um atributo de uma tabela, né? E eu estou dizendo o seguinte, cara, eu quero que esse atributo aqui seja uma chave da tabela tal, da tabela X, da tabela Y. Ou seja, esse atributo aqui, quando eu pegar tarefa e eu olhar assim, pô, tarefa, eu quero saber qual é o atributo user. Esse atributo user, ele vai fazer referência, ele vai apontar para uma outra tabela, beleza? Então eu consigo unir através de uma chave, que é um atributo, esse atributo vai ser uma chave, e a gente chama de foreign key porque é chave estrangeira, ou seja, é uma chave para uma outra tabela, para uma tabela de fora, beleza? Tranquilo. Tarefa aqui vai ser um texto, vai ser uma string, né? Então vai ser do tipo char, beleza? E concluído, né? Tipo char aqui que eu estou falando é SQL, tá?
mas no Python é string, beleza? E o concluído vai ser um tipo booleano, tá? Vai ser verdadeiro ou falso, beleza? Tranquilo. Então, como que eu vou fazer esse negócio aqui? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou trazer de modules, tá? Então, sempre vou colocar modules aqui. E nesse caso aqui vai ser uma foreign key, beleza? Pronto. E quando eu passo aqui que é uma foreign key, eu preciso dizer de qual tabela eu estou me referindo, né? Ou seja, foreign key de qual tabela? Tabela user. Ah, mas essa user aqui ela já existe? Sim, nesse caso aqui já, tá? Geralmente, quando você não está trabalhando com user, por exemplo, quando é uma tabela que você criou, aí você vai botar assim, você vai botar aqui a sua tabela, a tabela que você criou, tá? Nesse caso aqui, eu estou botando user, e user já existe. Sempre que eu coloco a tabela aqui, eu preciso importar essa tabela, beleza? Então, por exemplo, digamos que fosse uma tabela que não está no arquivo models aqui, está no arquivo models de outro app. Aí você teria que importar essa tabela do outro app para cá. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, bobo aqui, né? Vamos dizer que você tivesse aqui uma tabela futebol. Não sei por que veio isso na minha cabeça. Aí, só que está lá no app futebol. Aí eu teria que importar a tabela futebol para cá, a model futebol para cá, e aí, importando a model futebol, eu poderia usar futebol aqui, tá? Nesse caso aqui, já existe essa tabela user, que é o usuário do próprio Django. E eu aconselho que você utilize user do próprio Django, porque ele tem uma série de verificações aí de segurança, uma série de coisas aí que talvez, se você for criar um usuário do zero, uma tabela usuário do zero, não vai ficar muito legal, não vai ficar tão completo quanto do próprio Django, beleza? Se você quiser colocar alguma coisa além, né, alguma coisa além, então aqui, ó, você vai importar de Django, contrib, auth, modules, né, aí import user. Se você quiser colocar alguma coisa além, alguma coisa a mais, então, por exemplo, eu quero criar um usuário, por exemplo, para uma coisa específica, vamos botar aqui um autor de um blog, por exemplo. Aí você pode criar uma model autor, com vários atributos que só esse autor tem, e aí você cria uma foreign key para user, beleza? Ou seja, existe um usuário que possui aqueles atributos, tá? Então você vai fazer dessa forma, mas não crie uma model usuário do zero, tá? Que não é muito bacana não, tá? Então vamos lá. Tarefa, né? Aqui vai ser do tipo charfield, beleza? Então models. Aí o models aqui tem um camarada chamado charfield, ou seja, um campo do tipo char, beleza? E aqui eu não preciso passar nada, mas se eu não passar nada, ele não vai ter limite aqui, eu vou poder colocar quantos caracteres eu quiser. Isso pode dar algum problema, tá? Inclusive pode crashar aí a nossa aplicação, pode quebrar a nossa aplicação, né? Dependendo do usuário, se ele for maldoso, ele pode colocar uma quantidade absurda aqui, infinita de texto e quebrar a nossa aplicação. Então aqui o ideal é sempre você limitar, tá? Tanto aqui no servidor, quando a gente faz isso, a gente está limitando no próprio banco de dados, quanto também lá na hora de receber os dados, beleza? Na view e tudo mais. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, max length, ou seja, o tamanho máximo desse campo aqui. Eu vou dizer uma quantidade de caracteres que eu acho que é necessário, que é o máximo aqui que é necessário para o nosso campo. Nesse caso aqui, eu acho que 100 caracteres é o suficiente, tá? Porque é só uma tarefa, tá? Eu não estou dizendo ali, não estou descrevendo nada. Pode botar mais? Pode, mas acho que só uma linha ali já é o suficiente, né? Você colocar ali 100 caracteres eu acho que é o suficiente para você descrever uma tarefa que você precisa concluir, beleza? E aqui o concluído ele vai ser do tipo booleano, né? Então eu vou fazer aqui, ó, models. E aí existe um campo boolean field, ou seja, campo booleano, beleza? E aqui eu posso deixar assim, sim, né? Mas aqui eu posso botar um padrão, né? Que é o default, ou seja, ele vai ser por default true ou false. E aqui, por default, eu quero que ele seja false, tá? Então ele vai ser cadastrado como false, ou seja, essa tarefa não é concluída. E só depois que eu colocar ela como concluída que ele passa a ser concluído de verdade, né? Vou salvar isso aqui do jeito que tá, beleza? E agora o que eu preciso fazer? Né? Sempre que eu cadastro uma model, para eu poder visualizar ela lá no meu painel administrativo, eu preciso vir aqui no arquivo admin,
esse admin.py, isso tudo dentro do app, beleza? E aqui eu preciso cadastrar, eu preciso registrar essa minha model. Se eu não fizer isso, eu não consigo visualizar aqui, ó, no meu admin, beleza? Quando eu entrar. E aí eu vou fazer esse registro então. Como que eu faço isso? From.models import tarefa, beleza? Aí aqui eu importei a tarefa. Esse ponto aqui eu estou dizendo o seguinte, é dentro do meu próprio diretório, de onde eu estou mesmo. Então, de onde eu estou, importa aí do arquivo models, tarefa. E agora eu venho aqui, ó, admin, site, register, e aí eu vou registrar essa tarefa, beleza? Beleza, salvei. Opa, salvei. Agora o que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui no meu... Ah, sim, verdade, ó, tá dando um erro aqui, ele já tá causando um erro, porque eu esqueci de uma coisinha aqui. Aqui na foreign key eu preciso passar o seguinte, eu preciso passar o onDelete, tá? O que é esse onDelete? É assim, ó, on, underline, delete, beleza? Igual alguma coisa. Esse onDelete, eu não vou explicar a fundo para vocês, tá? Lá no curso do Django Pro do Zero Deploy, eu abro a documentação do Django e eu mostro para vocês que existem outras opções, tá? E aí, cara, existem algumas opções, tá? Por exemplo, existe a opção de você, caso o usuário não exista mais, a tarefa continua existindo. Exemplo, né? Caso, por exemplo, se a tarefa não, nesse caso aqui, por exemplo, a foreign key, independente de qual for o resultado que eu for colocar aqui, se a tarefa não existir, o usuário continua existindo, beleza? Mas, por exemplo, se o usuário for excluído, o que acontece com a tarefa que está relacionada a ele? Então, dependendo do onDelete, você consegue colocar que essa tarefa continue existindo, só que com o usuário nulo, por exemplo. Tá? Existem outros casos que você tem que proteger, você não pode permitir a exclusão do usuário. Por exemplo, né? O usuário não pode ser excluído porque existe uma tarefa para ele. Né? Ou seja, você só vai excluir o usuário se você excluir a tarefa. Então existem vários tipos de onDelete. E existe um onDelete que é o modo Cascade, que é o mais utilizado, pelo menos em aplicações mais simples, tá? Que é o modo Cascade ali, ou seja, modo cascata. Se você excluir o usuário, você exclui tudo que está relacionado a ele aqui como foreign key, beleza? Excluir o usuário, a tarefa dele não tem necessidade de existir, concorda? Então, se eu excluir o usuário, as minhas tarefas vão ser excluídas também. Esse tipo, né, esse modo aqui de modo cascade, a gente faz assim, ó, models.cascade, beleza? Então é isso. E aí, desse jeito, né, se o usuário for excluído, a tarefa também vai ser, beleza? Isso aqui é importante, tá? Onde que eu vou saber os outros tipos, né? Eu posso procurar na própria documentação do Django, você vai ter outros tipos aí caso você precise, beleza? E é isso. Mas lá no Django Pro a gente mostra direitinho isso aí, beleza? Onde você encontra e tudo mais. Em falar nisso, pô, o Django Pro tá aí, tá? O preço tá, por enquanto, tá bem tranquilo. E eu espero você lá no Django Pro do Zero Deploy, meu amigo. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, né? Vou salvar isso aqui. Beleza. Agora, abrindo aqui o meu terminal, pode ver que o erro desapareceu. Eu vou sair aqui do servidor, tá? Vou limpar a tela. Lembrando que eu tenho que estar dentro da minha VEnv. A minha VEnv tem que estar ativada. E agora, existe um comando, né? Aí Python manage, beleza? Que é o make migrations e o migrate, tá? O que são esses caras? Vamos lá. O make migration, make migrations, significa o seguinte: quando eu criar uma model nova, eu preciso criar novas migrations, tá? O que é a migration? A migration nada mais é do que tabelas do banco de dados, tá? E aí ele cria meio que versões aqui de migration, beleza? Cada app vai ter as suas versões aí. Onde o arquivo model tiver, ele vai ter as suas versões de migration, beleza? No caso, quando eu poderia ter feito, por exemplo, o migrate já no início, assim que a gente instalou o Django, tá? E aí ele já assim que ele criasse ali as tabelas do banco de dados, poderia criar o superusuário e tudo mais para a gente poder entrar no painel administrador.
Mas aí, nesse caso aqui, eu preferi fazer a primeira migration quando eu fizesse já a minha primeira module, tá? Então, tanto faz. Como eu não precisei entrar no painel administrativo até agora, eu não tinha necessidade de eu fazer a migrate até agora, beleza? Como eu criei uma module nova, eu estou fazendo aqui a make migrations, tá? Mas independente de você criar a module ou não, esse comando make migration você pode dar ele normalmente, beleza? Quando eu dou um enter aqui, ele cria para mim, ó. Pode ver que ele não criou nada além de, ó, ele veio aqui no app to do list e ele criou uma migration, tá vendo? To do list, migration, criou uma migration inicial dentro desse app. O que ele criou aqui, ó? A model tarefa, beleza? Porque as outras tabelas que são padrões do Django já têm as suas próprias migrations já criadas, beleza? E aí, se a gente for, eu vou abrir aqui, ó, só para a gente acompanhar. Aqui no database, né, que a gente já viu aqui no VS Code como se faz para acompanhar, ainda não tem nada. Porque as migrations, elas não necessariamente são as tabelas já prontas. Elas são apenas, digamos assim, as funções que vão transformar isso aqui em tabelas de banco de dados, beleza? Então, são arquivos que o Django cria, e aí eu preciso, com base nesses arquivos, né, dentro desses arquivos, né, nós vamos ter ali os comandos necessários aí para criar, então, as tabelas de banco de dados. Quem é que faz isso por nós aqui? É um comando chamado migrate, tá? Quando eu faço aqui, ó, migrate, eu vou dizer o seguinte para o Django. Django, pega esses arquivos que você tem aí, essas migrations, tá? Esses arquivos aí, e executa. Né? Quando você executar esses arquivos, essas tabelas vão ser criadas. Beleza? Vamos ver como é que vai funcionar? Dei um Enter e ele começa a criar para mim. Perceba que ele criou um monte de tabela. Não foi só essa que eu acabei de criar. Ó, ele criou por último essa aqui, ó, que foi a que eu criei agora. Mas ele já tinha um monte de migrations aqui, ó, tá? Ó, ele tinha a migration do admin, tinha de autenticação, ele tinha várias aqui, ó, várias. Tá? Se a gente procurar aqui, a gente vai ver também do usuário e tudo mais. Beleza? Do user, ele tem algumas, ó. Ele tem algumas tabelas aqui de usuário, tá? Beleza. Feito isso, se eu for atualizar aqui, aparece aqui todas as tabelas, tá vendo? Deixa eu limpar essa tela aqui. Aqui eu vou dar um run server logo, né, pra gente poder visualizar lá. Ah, não, melhor, tem outra coisa para fazer aqui. Eu vou mostrar para vocês. Mas aqui é o seguinte, ó. Aqui, ó, se eu for olhar, ó, eu tenho aqui a tabela de usuário, que eu ainda não tenho nada, né? Mas eu posso clicar aqui e ele aparece aqui pra gente, ó. Tá vendo? Quando eu clico ali na tabela, ele aparece aqui pra gente. Eu ainda não tenho nada, beleza? Tenho, por exemplo, a tabela que eu criei agora, tarefas, ó. Tá? Também não tenho nada, beleza? Esse aqui, o VS Code, ele me permite, né, criar o elemento direto aqui. Eu poderia, por exemplo, vir aqui em usuário e criar direto. Ó, insert new role. Eu poderia clicar aqui e criar o usuário direto aqui. Eu não vou fazer isso, tá? Mesma coisa a tarefa. Eu poderia criar direto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar na linha de comando, porque nem todo mundo utiliza o VS Code, beleza? Então eu vou criar aqui o meu usuário direto na linha de comando, beleza? Como que eu faço? Python manage create super user, tudo junto. Create super user, tá? Ou seja, aqui eu estou criando um super usuário. O que é o super usuário? Ele tem todas as permissões, tá? Vou dar um enter. Aqui ele pede o nome do usuário. Se eu não fizer nada, deixar em branco, ele vai utilizar Jeff aqui, que é o nome da minha máquina, né? Vou colocar de mim. Ele pede o endereço de e-mail, não vou colocar nada, tá? Mas aí quando você for criar o seu aí, é interessante você colocar o seu e-mail, até porque se você for fazer verificação, por exemplo, esqueceu sua senha, aí você quer recuperar por e-mail, já vai ter um e-mail cadastrado, né? É interessante você colocar o seu primeiro nome, seu último nome depois, né, lá no painel administrativo, e colocar uma senha forte. Aqui eu não vou fazer nada disso. Aqui eu vou só deixar de mim e colocar uma senha bem simplesinha só para fim didático, tá? Então, ele vai pedir um password que eu vou colocar um 2 3 mesmo. 1, 2, 3. Aí ele reclama aqui, né? Porque a senha é fraca. E ele pergunta se eu quero continuar. Nesse caso aqui, ele me dá essa opção. Então eu quero continuar. Eu quero
manter assim mesmo, beleza? E ele criou com a senha 123, tá? Só para a gente ter um usuário. Beleza. E agora eu vou dar um Python manage run server. Run server. Vou fechar aqui. Se vocês repararem, agora se eu for vir aqui em auth user, existe um usuário aqui. Tá vendo? Olha que bacana também. Existe aqui, ó, o password. Eu coloquei 123, mas olha só como ficou isso aqui. Isso aqui é interessante você que de repente não tem um conhecimento de como funciona, né, aí no servidor as coisas e tudo mais, a segurança. Isso aqui é uma hash, tá? É uma hash de senha. O que é uma hash? A hash, ela é uma criptografia irreversível, tá? No momento que você cria essa hash, não tem como você voltar para o estado original. Ou seja, você somente com essa hash aqui, você não consegue saber qual foi a senha que eu criei. Bem, é claro que existe forma de fazer isso, tá? Através de brute force e tudo mais. Então, por exemplo, você tendo conhecimento dessa hash aqui, você, por exemplo, você vai testar várias senhas até chegar numa senha que dê essa hash aqui. Mas resumindo, geralmente a hash ela sempre vai dar um único valor. Você pode mudar você vai mudar a senha que seja um pouquinho. Mudou, botou uma letrinha a mais, uma letrinha a menos, maiúsculo, minúsculo. Essa hash vai mudar completamente, tá? Vai ser totalmente diferente. Nesse caso aqui ainda tem uma coisa que a gente chama de salt, tem outras coisinhas aqui, tá? Tem o tipo da criptografia, eu não preciso explicar isso para vocês aqui no detalhe, mas só para você saber que a senha ela não vem como texto claro para o banco de dados, tá? Ou seja, eu coloquei a senha 123, mas no banco de dados não está 123. E aí como que o Django sabe quando eu coloco 123 ou não? Simples, quando eu for logar, ele vai pegar a senha que eu coloquei, 123, vai gerar uma nova hash e ele vai comparar se a hash que foi gerada com a senha que eu coloquei é igual a essa hash aqui. Se for, então eu coloquei a senha certa. Se não, eu não coloquei. Isso aqui protege no seguinte sentido. É, isso aqui te dá uma proteção de que se por acaso esse banco de dados vazar, as pessoas não vão ter acesso à senha em texto claro. Eles vão ter acesso à hash. Para poder saber que senha é essa aqui, eles teriam que fazer um brute force, ficar testando várias senhas até criar uma hash idêntica, beleza? Isso dá um trabalho maior, né? Então, por isso que às vezes uma senha forte ela é necessária. Então, quanto mais coisas você coloca na senha, mais difícil de encontrar a hash certa que vai bater com a hash que está no banco de dados, beleza? Então é isso, tá aqui, ó, admin, e eu não coloquei mais nada, mas existem vários campos, ó, first name, last name, e-mail. Esse isstaff aqui é se faz parte ou não ali do grupo de administrador, né, do pessoal que pode utilizar o, o painel administrativo, tá? Aqui se está ativo ou não. Isso aqui é interessante quando a gente faz verificação por e-mail. Você pode criar o usuário e aí só ativar se o e-mail for ok, beleza? E é isso. E esses aqui são os principais dados aqui, beleza? Tranquilo. Vou fechar esse aqui, tá? Que a gente não precisa mais olhar. Isso aqui foi só para você ver que dá para a gente ver o banco de dados direto aqui do nosso VS Code. Beleza? Cara, eu falei de criar formulário aqui, mas eu acho que não vai dar tempo de fazer isso nessa aula, beleza? Mas eu quero mostrar para vocês aqui o nosso painel administrativo. Então, vou entrar aqui no nosso painel administrativo e eu tenho esse painelzinho aqui bonitinho já montado. E aqui eu tenho tarefa, né, to-do list, tarefas. Ó, pode ver que apesar de ser no singular lá, tarefa, né, aqui veio no plural, tá? E isso aqui é por padrão mesmo, ele faz isso, tá? Então a gente coloca no singular e ele traz aqui para a gente no plural, tá? O nome da... por exemplo, aqui o usuário, ele trouxe usuários. É um exemplo, né? Vamos lá, vou clicar aqui, eu não tenho nada ainda, tá? Eu vou adicionar uma tarefa direto aqui no painel administrativo. É só clicar aqui em adicionar. E aí eu escolho um usuário que exista. E no caso eu só tenho o admin. E eu vou criar uma tarefa aqui, ó. Ir para a academia. Beleza? Então vocês percebam que o próprio painel administrativo ele já é bastante funcional. Então eu consigo criar as tarefas, eu consigo excluir, eu consigo dizer se está concluído ou não. Aqui, ó, é só marcar. Beleza? Consigo remover a tarefa, né? Agora o que eu queria que vocês vissem é isso aqui, ó. Ele veio como tarefa Object One, beleza?
Ou seja, ele não veio aparecendo aqui qual é a tarefa. Tá? Eu quero deixar isso bonitinho aqui no painel administrativo. Como é que eu faço? Aqui na minha classe, aqui, ó, na minha module, né, existe uma forma dentro da própria classe de criar uma função, né? E aí aí eu coloco dois underlines, str, dois underlines, beleza? Self, né? O que eu estou dizendo aqui para ele? Ó, existe uma função string, essa função aqui str, ela já existe, né? E eu vou fazer uma modificação nela, tá? Eu quero que faça um return, né? De self tarefa. Ou seja, eu quero que quando eu olhar lá no painel administrativo, né? Esse self tarefa aqui vai ser o que vai aparecer aqui, ó, tá? Ou seja, essa str, ela é responsável pelo que vai aparecer aqui, tá? Nesse painel aqui, ó. Quando eu clico aqui em tarefas, o que vai aparecer nessa listagem aqui. Beleza? E se ela é responsável por isso, eu posso escolher o que eu quero que apareça ali. Então eu fiz isso, ó. Eu estou retornando self.tarefa. Ou seja, o que eu escrevi aqui em tarefa, eu vou retornar aqui. Ah, digamos que eu tivesse um título aqui. Eu poderia colocar o título aqui, então. Beleza? Mas não tenho, é só a tarefa. Beleza? Lembrando que aqui só vai retornar string, então se você for colocar aqui, você tem que colocar tudo em formato de string, e é isso, beleza? Tranquilo, vou salvar aqui, eu não preciso nem fazer migrate nem nada, é só atualizar, ó, ir para a academia, beleza? Já apareceu aqui, então ficou um negócio bem funcional, né? Posso selecionar aqui várias, se tivessem várias aqui, remover as tarefas selecionadas, tem várias opções aqui. Bem bacana, aqui tem os usuários, como eu falei, isso aqui já é do próprio Django, autenticação e autorização. Então tem os grupos de usuário e tem os usuários, beleza? Aqui eu só tenho o admin, ó, ele é membro de equipe, ou seja, is staff, beleza? Eu não cadastrei nada, né, além do username, então eu não tenho aqui, por exemplo, o primeiro nome, o último endereço de e-mail, não tem nada disso. Aqui é interessante a gente saber, ó, ativo, ele está ativo, beleza? Membro de equipe, ele é membro de equipe. E aqui, ó, status de subusuário, indica que o usuário tem todas as permissões, beleza? E aí o que acontece? Quando eu posso trabalhar com uma equipe, eu posso deixar que a minha equipe entre nesse painel administrativo. Mas o interessante aqui é que eu não dei a eles essa opçãozinha aqui, ó, que eu marque eles como superusuários, beleza? Então é interessante que eu dê a eles apenas essas opções aqui, ativo e membro da equipe, beleza? Assim eles não têm todas as permissões ali do sistema, tá? E é isso, e existem várias outras coisas aqui. Tranquilo, né? É só isso. Essa aula vai ficar por aqui. Eu só queria mostrar para vocês esse painel administrativo. Eu queria também criar um formulário já com vocês aqui, mas eu não vou fazer isso agora não. Vou deixar para a próxima aula. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e fiquem todos na paz. Mas o que tem de tão especial no Django Pro do Zero Deploy? Vou te ensinar Django. Vou te ensinar a construir sistemas web profissionais com Python. No Django Pro do Zero Deploy, você vai aprender desde os fundamentos do Django Framework até a construção de um sistema completo. Nos primeiros módulos, você vai aprender detalhes sobre as configurações do Django e os arquivos principais. Eu abro o arquivo settings.py do projeto e explico linha a linha o que é cada coisinha ali. Nos módulos seguintes, nós vamos partir para a construção do sistema em si. Aprenderemos sobre as modules e como interagir com o banco de dados MySQL, um banco de dados robusto e profissional. Aprenderemos a criar e manipular dados de formulários do Django, aprenderemos a estilizar a nossa aplicação com Bootstrap e nós vamos criar um cadastro de usuário com confirmação via e-mail, recuperação de senha via e-mail. Vamos aprender paginação, vamos criar mecanismos de busca dentro da nossa página, teremos até filtro de palavras ofensivas na área de comentários. Vamos aprender a restringir páginas com decorators do Django, vamos aprender a instalar e a configurar o Django CK Editor, um editor de texto poderosíssimo para formulários do Django, onde vamos formatar textos, manipular imagens e vídeos e, por fim, vamos aprender a fazer um deploy profissional e seguro em uma VPS Linux, com Nginx e UAWSGI, além de configurar um domínio adquirido no registro.br e colocar esse domínio no Cloudflare, onde nós vamos poder configurar um SSL para poder utilizar o protocolo HTTPS, que é um protocolo seguro. Então, se você quer aprender a utilizar Python no back-end, criar sistemas web profissionais, colocar eles online com segurança, vem comigo!